Hebreus 11, verso 22, diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei ao abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, a cada dia o cuidado vem a todas as igrejas. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida. E o meu pedido é que o Senhor venha falar conosco de uma forma bem clara e objetiva. Nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos direciona, tanto através do poder da tua palavra. Que ninguém saia deste lugar da mesma forma que entrou, mas que saia realmente cheio, abastecido, cascado, que saia realmente convicto, com a sua fé fortalecida e alinhada no Senhor. Esses jovens e esses adolescentes que estão aqui venham experimentar cada vez mais, que eles venham te sentir, que eles venham realmente lacrimejar diante da tua presença, que haja batismo com o Espírito, que haja, Senhor, um avivamento em suas vidas, que eles venham fazer a diferença onde eles colocarem a planta dos seus pés. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço. Amém. Bem, pode ficar à vontade. Esse dia eu fui em um ambiente, me deparei diante dos meus olhos com uma frase escrita em um papel colado na parede. E ali estava escrito assim: ainda que o seu dia não esteja bom, sempre tem algo de bom no seu dia. Frases como essas são muito comuns. Frases de reflexão, frases com conotações motivacionais, que talvez você conhece, ou já ouviu, ou já leu várias. Eu posso citar algumas frases como essa: se você encontrar pedras no caminho, junte todas elas, porque como elas, levantaremos um altar. Poderia falar também algumas frases engraçadas, como: se a vida te der limão, faça com ele uma limonada. Ou: pense como um boleto, porque ele sempre vence. Frases como essa, elas têm o propósito de criar em nós um pensamento otimista. E como tudo na vida é uma cópia daquilo que Deus criou, a gente encontra versículos, ou seja, a Bíblia está repleta de versículos que aplicam em nós otimismo. E eu posso citar alguns. Romanos 8, 28. Todas as coisas, tanto as boas como as más, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo de número 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom,
o meu refúgio em dia de angústia, nele eu descansarei. Também poderia citar Isaías, capítulo 41, verso 30, se eu não me engano. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso porque otimismo é ter um pensamento positivo da vida, independente se as coisas que estão acontecendo é boa ou se é ruim. Uma pessoa otimista, ela tem um senso cognitivo, ou seja, um jeito diferente de interpretar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ou seja, ser otimista é ter um pensamento sempre positivo, independente da situação que você está vivendo. E eu posso citar alguns exemplos. Eu não recebi aquela mensagem do meu amigo, do meu colega, daquela pessoa que eu esperava. Pensamento pessimista, ele não está nem aí para mim. Ele me rejeita, ele me ignora. Pensamento positivo, pensamento otimista, deve ter acontecido alguma coisa. Ele deve ter ficado se batendo no celular, deve ter acontecido algum imprevisto. Pensamento pessimista, estou tocando, não foi bem. Deus não é meu chamado, esse não é o meu ministério, Deus não me escolheu para isso. Agora, um pensamento otimista, um pensamento positivo, Deus apenas está me aperfeiçoando, eu estou apenas aprendendo. Pensamento pessimista, o marido, a esposa, o namorado, vamos falar marido e mulher, chegou em casa, não deu bom dia, não conversou com a esposa, ou a esposa não conversou com o marido. Vamos pensar num pensamento pior de pessimismo. Deve ter outro, deve estar ligando para outro. Pensamento positivo, pensamento otimista, ele deve estar cansado do trabalho, ele deve ter acontecido alguma coisa no trabalho dele que deixou ele estressado. Pensamento pessimista, mandar uma mensagem para ele, ela não responder, ela não está nem aí para a rede, ela perdeu o compromisso com a rede, não está nem aí para nós. Pensamento pessimista. Pensamento positivo, pensamento otimista, deve ter acontecido alguma coisa com ela, ela deve ter saído, ela deve ter algum imprevisto, ela deve ter ido cumprir alguma responsabilidade. Isso é ser otimista, é sempre ter um pensamento positivo, independente da situação que você está vivendo, entendendo que se você caiu, pensamento positivo, a gente só aprende com as quedas, a gente só acerta aprendendo com os erros. Pensamento otimista. E como eu crio essa habilidade da inteligência emocional? Entendendo que tudo começa pela minha mente. Veja, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Então, primeiro eu penso, depois eu sinto e depois isso reflete no meu comportamento. Se eu pensar em coisas tristes, logo eu vou sentir tristeza. Sentindo tristeza, logo eu vou me comportar com choro, com exaustão, com opressão, porque eu estou com um comportamento de pessoa triste. Também tem o inverso. Se eu pensar em coisas alegres, logo eu vou sentir alegria. Então meu comportamento vai ser de sorriso, vai ser um comportamento de alegria. Então tudo começa pela minha mente, pelaquilo que eu penso. E ter pensamentos otimistas, independente da situação, vai mudar o meu comportamento. Por que pessoas se isolam? Por que pessoas pensam que tem acabam pensando que tem um complexo de inferioridade? Por que pessoas se acham indiferentes? Por que pessoas se acham ignoradas, incapazes? Porque no seu pensamento ela criou isso dela e ela passou a sentir isso e que transmite no seu comportamento. Então, se eu pensar em coisas positivas, isso vai transmitir no meu sentimento que vai gerar o meu comportamento. Nós precisamos aprender a dominar a nossa mente. E aqui cria em nós otimismo.
O otimismo nos faz ter melhores relacionamentos com as pessoas. O otimismo nos faz aumentar o nosso relacionamento entre amigos. Quando eu começo a olhar as coisas com o olho bom, independente do que está acontecendo. E para falar de otimismo, eu quero ministrar sobre um ícone do Evangelho, um ícone da Palavra de Deus, do Novo Testamento. Um homem conhecido como Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que é um escritor, não um escritor, o autor, porque não era ele que escrevia, quem escrevia era Tércio, seu escrito, mas ele é o autor de 13 epístolas, ou cartas doutrinárias no Novo Testamento. A história do apóstolo Paulo começa em Atos capítulo 7, quando ele era conhecido como Saulo, quando ele ia ver a morte de Estevão, primeiro mártir da igreja cristã. Quando ele vê a morte de Estevão, ele dentro dele já cria uma ilha contra os cristãos. Saulo tinha carta branca para perseguir, para aprisionar e para matar cristãos. Saulo estudou na maior faculdade dos seus dias, eu poderia dizer. Sabia de tudo. Era um homem intelecto, era um homem culto. Saulo tinha dupla cidadania, tanto era romano quanto era judeu. Mas é no capítulo 9, 2 capítulos depois, no livro de Atos, que Saulo tem a sua experiência com Jesus. Ele vê Jesus em um clarão, ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até quando é dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões? Uma experiência foi o suficiente para Saulo se converter e ter seu nome mudado de Saulo para Paulo. Paulo agora vai para Damasco, cego, e a igreja deveria se alegrar, porque agora nós temos um ex-perseguidor convertido. A igreja deveria se alegrar, porque agora nós temos um ex-drogado convertido. A igreja deveria se alegrar, porque nós temos agora quem estava na rua, estava alegado, estava com o ministério parado, abandonado, de volta aos caminhos do Senhor. Mas a igreja não se alegra. Os cristãos não acreditam na conversão de Paulo e desejam matá-lo. E Paulo tem que fugir pelo Paulo, pela janela da sacada ali, e desceu para poder escapar, porque os cristãos queriam matá-lo. Mas Paulo, quando a gente mergulha em sua história, a gente percebe que ele teve experiências que nenhum outro homem na Bíblia, no Novo Testamento, teve com Deus. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 12, que Paulo foi levado no terceiro céu. Ele mesmo diz: conheço um homem, que não sei se na carne ou no espírito, foi levado no terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, ou seja, coisas indescritíveis, coisas que não tem nem como falar, como declarar. Saulo é aquele que, em Efésios capítulo 3, versículo 7, ele mesmo diz que aquilo que foi revelado a ele não tinha sido revelado nem aos profetas e nem aos patriarcas, que é a graça, o mistério da graça. Nenhum outro homem na Bíblia recebeu essa revelação. Paulo recebeu. Paulo é aquele que tudo que ele escreveu, tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, ele não estudou. Ele não precisou ficar na madrugada inteira de uma Bíblia. Ele não precisou sentar para ouvir alguém falar acerca da graça. Foi tudo revelado a ele pelo próprio Deus. Glória a Deus. Mas quando a gente olha para tudo isso, quem diz: nossa, Paulo está nas nuvens. Paulo é o cara. Paulo é o bonzão. Paulo tem, onde ele passa, as pessoas o reverenciam. Olha que tanta glória. Mas não. A vida de Paulo não se resume a isso. Paulo foi rejeitado, como eu disse agora há pouco, em Damasco. E dentro dele havia uma sede de pregar, de servir, de falar acerca da experiência que ele teve com Jesus. 3 anos depois,
Deus ele vai para Jerusalém, ou seja, para a igreja 7, com o desejo de pregar, com o desejo de servir, com o desejo de adorar, com o desejo de liderar, mas ele é ignorado, rejeitado. Os cristãos não querem ouvir a sua mensagem, os cristãos não querem ouvir a sua pregação, eles não acreditam que Paulo se converteu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que o lugar que você queira pregar não quiser ir te ouvir, ainda que o lugar que você queira ministrar louvor não quiser ir te ouvir, ainda que o lugar que você queira servir não quiser ir te ouvir, Deus tem muitos outros para escutar você. Deus tem muitos outros para ouvir aquilo que o Senhor já revelou para você. Deus tem uma multidão lá fora. Mas Paulo queria pregar ali, Paulo queria ensinar ali, Paulo queria ministrar ali, mas aqueles são rejeitados, não queriam ouvir. Mas glória a Deus por isso, você pode dizer isso? Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque através disso nós fomos alcançados. Porque se isso não tivesse acontecido com a vida do apóstolo Paulo, o evangelho teria ficado lá para os judeus. E é graças a ele que o evangelho foi anunciado aos gentios. E nós somos os gentios. Nós só fomos alcançados porque o apóstolo Paulo pregou para aqueles que não eram judeus. O apóstolo Paulo se tornou o maior evangelista da história da igreja. O apóstolo Paulo que é o maior escritor da história da igreja. O apóstolo Paulo que é o maior fundador eclesiástico da história da igreja. O apóstolo Paulo que é aquele que levou a fé, que levou o evangelho na Europa, na Ásia e na África. Mas a vida do apóstolo Paulo não foi só mar de rosas. Nessas viagens missionárias, onde o apóstolo Paulo está pegando dentro de um tempo, e é dentro de um tempo que ele é espancado, levado para fora, chutado, humilhado, cuspido, e só pararam de bater nele quando o tiveram como morto. Só pararam de agredir ele quando o soldado romano acabou com a briga. Depois ele foi pregar a igreja de Filipos, onde ele fundou outra igreja. E lá ele expulsou um demônio de uma menina. Por causa disso, novamente, apedrejado, espancado, preso, amarrado. Mas foi dentro da prisão. O que o apóstolo Paulo vai fazer? Adorar o Senhor. Ele deve ter dito para Silas: enquanto tu ora, eu adoro. Acorrentado, em um lugar de mau cheiro e rodeado de ratos. O apóstolo Paulo é aquele tipo de cara que nós poderíamos dizer que ele poderia pensar: eu vou desistir do evangelho, eu vou desistir de servir a Deus, eu vou desistir de servir ao Senhor. Porque quando a gente deixa pensamentos negativos dominar a nossa mente, a gente acaba criando as costas para Deus. E para que eu possa criar dentro de mim pensamentos otimistas, eu preciso deletar pensamento pessimista. Pensamentos como não posso, não consigo, não vai dar certo, isso não é para mim, tem que ser deletado da nossa mente. Amém. Vamos deletar isso agora? Então copia comigo. Diga: não posso. Diga mais alto: não posso. Eu não posso. Copia de novo: não consigo. Eu não consigo. Copia de novo: não vai dar certo. Não vai dar certo. Copia de novo: isso não é para mim. Isso não é para mim. Deleta a tua mente. Vamos substituir. Não posso. Por Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me foi dado. Glória a Deus. Aleluia. Não consigo. Marcos 9:23. Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Não Amém. vai dar certo. Deuteronômio 38. Não temas, nem se angustie, porque eu irei adiante de ti e estarei contigo aonde você for. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é para mim. Isaías, capítulo 40, verso 10, 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça.
adquirir otimismo através da palavra de Deus. Porque Paulo poderia ter pensado, eu vou desistir. Paulo poderia ter pensado, o que adianta servir? Que Jesus é esse que eu só sofro? Que Jesus é esse que eu só apanho? Que Jesus é esse que eu tenho que renunciar à minha vida, minha satisfação pessoal para agora viver o seu evangelho? Preso, muitas vezes preso, como o texto que eu falei, aceitado, apedrejado. Apóstolo Paulo tinha um desejo no seu coração de pregar em Roma. E sabe como que ele foi parar em Roma? Preso. Ele foi levado, algemado para Roma. E antes de chegar em Roma, o barco que ele estava afundou. Ele é sobrevivente. E agora ele está numa ilha, apenas sobrevivendo. E quando ele vai catar um gravetinho, é picado por uma serpente. Que evangelho é esse? Que loucura servir Jesus dessa forma e passar por tudo isso. Como encontrar otimismo ou positividade diante de tantas circunstâncias desse jeito? Mas o apóstolo Paulo, mesmo estando preso em Roma, ele fez aquilo que de melhor ele sabia. Continuou escrevendo cartas para as igrejas. E cartas e versículos otimistas. E falas otimistas para a igreja e para a vida dele. Onde ele dizia em Filipenses 1,12, ainda que eu tenha sofrido pelo evangelho, que tenha sido para expandir a sua palavra. Falando com a minha palavra, mas é esse o sentido. Filipenses 1,12. E na cadeia ele diz em Filipenses 4,4: regozijai-vos, outra vez regozijai-vos. Como se alegar dentro de uma prisão? Como criar otimismo diante das coisas negativas? Diante das coisas que estão dando errado? Pensamento gera sentimento. Sentimento gera emoção, gera comportamento. O apóstolo Paulo estava lá, pronto para ser condenado, para ser decapitado pelo imperador Nero, decreto, em um fórum, e ele escreve dizendo a Timóteo: eu fui condenado e não teve um lá para me defender. O cara que fundou diversas igrejas agora está lá sozinho no tribunal e não tem ninguém para defender. Aonde encontrar tanto otimismo no meio de tantas coisas negativas, diante de tanto pessimismo? Aonde encontrar pensamentos positivos diante disso? O apóstolo Paulo, antes de ser decapitado, ele escreveu em Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora estarei aguardando a coroa da justiça que a mim será dada. Ele termina dizendo: não somente a mim, mas a todos aqueles que se alegrarem com a volta de Jesus. O otimismo de Paulo estava na certeza da sua salvação. O pensamento positivo de Paulo era saber que ele tinha uma coroa reservada para ele no céu. A alegria de Paulo, pensar positivo para Paulo, era saber que o que ele estava fazendo era para agradar a Deus e para um dia morar no céu. Tinha pensamentos positivos, por mais difícil que você esteja vivendo hoje. Eclesiastes 9,4 diz: enquanto houver vida, há esperança. Seja otimista. Eclesiastes 7,4 ele diz que melhor o final das coisas do que o princípio dela. Seja otimista. João capítulo 13, versículo 7: você não entende agora, mas entenderá depois. Pensamentos otimistas. Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, ainda que não haja mais animais no campo, eu todavia me alegrarei no Senhor. Otimista. Seja otimista, independente da situação que você está vivendo, do momento que você está passando. Tire sempre pensamentos bons. Não venha na rede: ah, não vai vir mais. Não deu certo, não quero mais. Aquela pessoa me deixou na mão, acabou. Tire pensamentos positivos da situação. Pense sempre em coisas
boas, pode ter acontecido alguma coisa, não deu certo agora. Então, agora é o tempo de Deus, é tempo de me aperfeiçoar, é tempo de eu melhorar. De tudo que acontece na sua vida, tenha pensamentos otimistas, tenha pensamento positivo. Voto de pé. Independente do que aconteça com você, o que você está acontecendo agora, na tua mente, o que está dando errado, o que não está saindo como você esperava, ou do jeito que você queria, tira esse pensamento da tua mente e pensa positivo. Você entendeu o que é ser uma pessoa otimista? Você entendeu? Glória a Deus. É uma habilidade que você precisa praticar para que você se torne uma pessoa melhor, para que você não se frustre, para que você não desanime, para que você não pare, para que você continue acreditando, para que você continue servindo, para que você continue adorando. Feche seus olhos, vamos orar. Pega isso, ó. Você que carrega esses 4 pensamentos comigo, sempre. Não posso sim. Glória a Deus. Posso todas as coisas. Posso. Eu não consigo sim. Porque tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Não vai dar certo. Vai dar certo sim. Porque o Senhor é comigo, Ele vai na minha frente, e garante isso, eu vou na tua frente. Eu vou contigo, eu vou na tua frente. Isso não é para mim, é sim. É sim, Ele diz, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te carrego com as minhas mãos pela testa da minha justiça. A Bíblia é repleta de aplicação de otimismo para a nossa vida, é nós que temos que tomar posse dela. Eu vou tomar uma pessoa otimista a partir do momento que eu tomar posse daquela palavra. E ainda que as coisas não saíam como eu quis, ser otimista é pensar, foi assim que Deus fez. Porque essa é a vontade de Deus. Porque ainda não é o tempo de Deus. É dessa forma que eu tenho que pensar. Eu tinha uma meta, não só eu, nossa liderança, de terminar ele com 50 jovens. 50. A minha natureza humana, o meu pensamento, quer me trazer pensamento pessimista. Você não sabe as lutas que eu passo todos os dias na minha mente, ficar todo dia de jovem, de ministério. Quando a gente começa a ver algumas pessoas saírem, quando algumas pessoas não vêm, o pensamento negativo, o pessimista vem, não vão mais. Eles vão desistir. A mente vai terminar. Pensamentos pessimistas. Mas eu elimino porque eu domino a minha mente. É eu que domino ela. Então eu substituo por pensamentos otimistas. Não, nós vamos chegar lá. Ele não veio semana passada, semana que vem ele vai vir. Não deu certo esse ano, semana que vem ele vai estar lá. Não deu certo, deu uma diminuída, mas Deus vai multiplicar. Sempre pensamento otimista. Pense sempre assim. Tire pensamentos positivos da situação que você está vivendo. Não deixe que isso te deprimir, te oprimir, te botar para baixo. Tome posse das palavras que são liberadas sobre a sua vida. Tome posse de cada versículo. Aquilo que transmite para você otimismo. E não esqueça, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo antes de morrer. Está lembrando que ele tinha tudo para ter virado as costas para o Evangelho. Ele tinha de tudo, mas o otimismo dele fazia ele acreditar que o lugar dele não
o Glória seu a lugar Deus. não é aqui. É aí que tem que estar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti que o Senhor venha trabalhar e trazer otimismo no coração de cada jovem e adolescente. Que eles possam, Senhor, aplicar isso no teu vida. Ter uma vida de positividade. Ter uma vida de pensamentos positivos, otimistas. Em tudo que acontece em sua vida, seja ruim ou bom, que eles venham tirar o melhor dali. Que eles venham usar aquilo que é ruim para se dedicar e fazer melhor como um aprendizado, Senhor. Ninguém caminha sem antes cair primeiro. Que isso venha a ser implantado em seus corações. Eu te peço que haja uma visão ampla daquilo que o Senhor tem ministrado em seus corações. E que eles venham entender que o lugar deles não é aqui na terra, que o lugar deles é no céu. Aleluia. Que o lugar que existe uma morada para cada um deles. A gente sabe, Senhor, que te servir realmente é renúncia. Que o Evangelho genuíno não é a minha satisfação, mas é renúncia. E que isso venha a ser estar em cada coração, independente de tudo que eles passarem, Senhor, que eles sempre venham tirar proveito daquela situação. Em nome de Jesus, Pai. Assim como a luz precisa da escuridão para brilhar, nós vamos aprender a fazer dessa escuridão a oportunidade de ser luz. Em nome de Jesus, Pai. A Ti eu entrego eles para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.